Bom, continuando então nossa planilha, eu já preenchi com alguns dados aqui, só para a gente ter alguma informação, na planilha de clientes, na planilha de produtos. E agora a gente vai utilizar a função PROC-V aqui, para a gente poder preencher automaticamente aqui o nosso pedido. Então, qual é a ideia da função PROC-V no Excel? É que, a partir do momento que eu digite um código para o meu cliente, as demais células, elas estejam preenchidas. Assim como aqui, quando eu digitar o código do produto, o produto e a unidade de medida e o valor unitário também já vão ser preenchidos automaticamente. Então, como que funciona essa função PROC-V? Eu preciso partir de uma célula, que vai ser o meu valor procurado, e as demais informações referem-se à planilha de onde eu vou pegar essa informação, que aqui no Excel ele vai chamar de matriz, a coluna em que a informação que eu estou buscando, ela se encontra na determinada planilha, na determinada matriz. Então, por exemplo, eu quero saber o nome do cliente. Então, aqui ó, a gente está usando a coluna B para essa informação. Então, na hora que ele jogar lá, a gente vai utilizar o número da coluna. Então, aí, ao invés de ser A, vai ser 1, ao invés de ser B, vai ser 2, ao invés de ser 3, C vai ser 3 e assim por diante. Então, vamos ver como que fica aqui a nossa função PROC-V. Então, igual PROC-V, abre parênteses. Então, o valor procurado vai ser o código, ponto e vírgula. E aí, a matriz seria a minha planilha de clientes. Então, eu tenho que selecionar toda a matriz, independente se eu tenho alguma coisa ali ou não. Porque eu posso amanhã ou depois preencher todas essas células, tá? Então, a segunda informação aqui, o segundo parâmetro, é a matriz. Observe que todos os parâmetros eles estão sendo separados aqui por ponto e vírgula. Então, ali, para aparecer o nome do cliente, a gente vai estar falando aqui da coluna B da matriz. Então, é a coluna 2. E aqui, ele pede para a gente escolher entre duas possibilidades, né? Eu posso escolher aqui verdadeiro, para ter uma correspondência aproximada dos valores da coluna, ou falso, para ter uma correspondência exata. Então, nós vamos escolher aqui a opção falso, para ter uma correspondência exata. Então, quando eu der um Enter aqui, ele vai marcar ali, e quando eu coloco um código válido do cliente, então, por exemplo, 100, ele vai preencher aqui com o nome da pessoa, tá? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui na verdade, aqui lá tá CPF, né? Tá de pessoa física. Então, vou colocar aqui só uma correçãozinha aí, CPF. Então, a mesma coisa. Igual, PROC-V, abre parênteses. O valor procurado ainda é o código, ponto e vírgula. A matriz vai ser a planilha de clientes. Então, selecionei lá toda a planilha. E aí, o CPF, ele está na coluna C. Então, ponto e vírgula 3. Ponto e vírgula, falso. Eu quero que ele traga o CPF exato. Dou um Enter, preencheu lá com o CPF. O endereço, tudo que a gente for colocar aqui, ó, vai ser a mesma coisa, tá? Então, o endereço igual, PROC-V, abre parênteses, o valor procurado, ponto e vírgula, a matriz, seleciono lá minha matriz clientes, e aí, no caso, o endereço está na coluna D, então, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula, falso. Então, observe que a gente só está alterando ali qual é a coluna, né? Então, o telefone, ó, ele está na 5 e a classificação está na 6. Então, o que eu posso fazer também? Eu posso fixar, né, o endereço aqui das células da matriz. Então, colocar um cifrão aqui, né, na frente da letra da coluna A e na frente do número da linha, né, do 4, então antes da letra e antes do número. A mesma coisa aqui no F, para deixar o endereço da minha planilha matriz fixo, né? E o que nós vamos mudar ali vai ser só o quê? Só a coluna. Observando que sempre o endereço aqui também da minha linha, né, ele não vai se alterar. Então, se vocês quiserem já deixar também
o endereço da célula buscada, né, da célula de procura fixo, pode deixar também. Então é só travar ele aqui também, ó. E o que a gente tem que mudar aqui? O número da coluna, que agora a gente vai buscar o número 5. Vou copiar aqui na de baixo. Já está meio caminho andado, só vou mudar aqui para a coluna 6. Então, se eu entender, né, para que serve a PROC-V aqui, é mais fácil da gente montar. Claro que poderia digitar uma por uma também, não tem problema nenhum. Então, a partir do momento que eu mudar o código, ó, ele mudou também o meu cliente, certo? Quando tem um código que não existe, ele não vai preencher com nada, tá? Então, ele só vai colocar as informações se as informações desse cliente, o código desse cliente, estiver aqui relacionado na lista de clientes, né, na minha planilha de clientes. A mesma coisa com o produto. Né, quando eu digitar o código aqui, eu quero que apareça o produto. Então, vou usar também uma função PROC-V para ele procurar esse produto. Então, ele vai procurar a célula que está aqui do lado. Só que agora a minha matriz vai ser a matriz produtos. Então, vou selecionar aqui a planilha de produtos. Observando que aqui a coluna que nós estamos procurando. Então, quando ele digitar o código, eu quero que apareça o produto. Então, a coluna B é 2, ponto e vírgula, falso, porque eu quero a correspondência exata. Fechei lá o parênteses, dá um Enter. Mesma coisa que na unidade de medida, só que a unidade de medida ela está aqui na coluna 4. Então, vamos colocar lá, né, a informação igual PROC-V. Ele vai buscar o código na matriz produtos. Então, selecionei lá produtos, ponto e vírgula. Minha unidade de medida está na coluna 5, ponto e vírgula, falso. Beleza. Valor unitário, mesma coisa, só que agora o valor unitário está na coluna C. Então, está na coluna 3. Então, vamos colocar lá igual PROC-V, abre parênteses, o código do produto, que é o que eu estou procurando, ponto e vírgula, a matriz produto. Então, selecionei a minha matriz produtos, ponto e vírgula. A coluna que o valor unitário se encontra é a 3, então coloco 3 aqui em cima, falso, porque eu quero o valor exato. Então, só dá um Enter. Então, quando eu digitar um código válido aqui, então, por exemplo, 123 é um código válido. Ele usou aqui a função, deixa eu só ver, unidade de medida, referência. Qual que é a unidade de medida? Coluna 4, acho que eu coloquei 5 aqui, né? Isso, então aqui, ó, 4. Aí ele colocou lá unidade. Se eu colocar um outro código, então, por exemplo, do shampoo, que é dúzia, né? Ele vai mudar ali também, ó, 125. Então, shampoo dúzia, o valor unitário 154. Se quiser formatar aqui, ó, já deixar bonitinho, né? Moeda, já coloco a formatação ali. E aqui a pessoa que estiver fazendo o pedido é que vai colocar lá quantos ela vai querer daquele produto. Então, o que a gente precisa por aqui? Só uma fórmula para calcular isso, né? Então, é o valor unitário vezes a quantidade, tá? Então, essa fórmula a gente pode já copiá-la para as outras células, independente se eu for usar todos os campos ou não, posso deixar ela pronta. Então, vamos supor que a pessoa comprou 10, né, dúzias de shampoo a R$154, ela vai pagar aqui nessa compra, por esse pedido, 1.540, tá? Então, aqui, né, a gente usou nosso pedido número 1, tá? Então, a gente usou aqui a função PROC-V para poder preencher somente com o código do cliente, código do produto. Eu já tenho praticamente todas as informações, né, preenchidas automaticamente. Valeu?